conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Eita, coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Aqui, na minha casa, você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu, cidadãos brasileiros. Vamos que vamos entreter. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, compartilhando, comentando. Vamos que vamos somar e multiplicar. Bom te ver por aqui. É bom demais. Vamos agora ao direito à informação acerca das audiências trabalhistas. Vamos comentar artigo por artigo até finalizarmos aí a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, acerca das audiências, com a sua previsibilidade no artigo 813. Você pode acompanhar aí na sua CLT. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis, previamente fixado entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. E no parágrafo 1º, em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital, afixada na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Entretanto, senhores, as audiências se realizam entre 8 e 18 horas em dias úteis e não podem ultrapassar de 5 horas contínuas. Observe, então, que os regimentos internos TRTs podem ajustar esse horário de funcionamento, respeitando-se as regras estabelecidas por lei. As audiências também podem ser realizadas fora dos prédios da Justiça do Trabalho, contanto que as partes sejam avisadas com antecedência de 24 horas por meio de editais, afixados na sede do juízo competente. Tem-se conhecimento de audiências em estádios, auditórios e até em praças públicas. 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência os escrivãs e diretores de secretaria. Em regra, apenas os servidores vinculados às secretarias de audiência das varas precisam estar presentes, em que pese a lei exija a participação do secretário. 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feito pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais que devam comparecer. E no parágrafo único, se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Doravante, não há nada que justifique atraso das partes ou advogados nas audiências, cabendo, todavia, ao magistrado o direito de atrasar 15 minutos, no máximo. O juiz atrasar até 15 minutos, cara. A súmula 122 do Tribunal Superior do Trabalho assevera que as partes poderá justificar sua ausência nos casos em que se constatar problemas de saúde que impeçam a locomoção ao tribunal. As demais
justificativas por evidências não passam por meros atrasos gerados por engarrafamentos ou outros casos fortuitos e forças maiores, ou até mesmo questões particulares, claro, momentos de privacidade e intimidade, porém se evidenciam nas ocorrências de atos de inteligência humana, em que a parte não contribuiu ou não concorreu com tal situação. Existem, claro, justificativas. É importante atestar como justificativa, eu diria, uma catástrofe ou uma consequência dos meios ambientais por temporais, desligamento ou até mesmo por um acidente grave que tenha ocorrido numa estrada, e esta tenha sido fechada pela polícia rodoviária naquela mesma ocasião, uma queda de um meteoro, também fruto de uma suspensão de serviços públicos que afetou sobremaneira o trânsito das pessoas por aquele local. Não é marcianos visitando a Terra que vai impedir decolar a sua audiência trabalhista. É claro que existirá exceções de evidências, nos casos em que a própria parte sofre um acidente ou mal súbito, que impossibilite sua locomoção ao local e hora da audiência. Nesses casos, as justificativas serão apreciadas pelo juízo que determinará o que? A realização de uma nova assentada ou mera caracterizar a revelia da parte ré ou extinção do feito sem julgamento do mérito quando for provocado pelo autor da causa. O juiz, após 15 minutos de atraso injustificado, poderá sofrer correção parcial, caso oferecido pelas partes interessadas no processo. O réu caracteriza a preclusão, ou seja, a perda de uma faculdade processual por contumácia, ausência física do réu, sujeitar-se à pena de revelia, que não mais lhe permitirá apresentar a contestação nos autos daquele processo. O artigo 811, o juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que o perturbarem. As audiências são públicas e qualquer um pode assistir à sua realização, salvo nos casos em que houver comprovado interesse em manter sigilo em uma causa ou nas oportunidades em que o magistrado quiser manter a ordem, afastando os que estejam ali para perdurar ou atrapalhar o seu desenvolvimento. Importante, então, observar que durante as instruções, em especial no depoimento pela oitiva de testemunhas e juízos, inibe qualquer movimentação de partes ou testemunhas para fora da sala de audiência. Doravante, nesses casos, para evitar que levem informações do processo para as outras testemunhas que ainda não foram convocadas para depor, os advogados podem circular livremente. 817. Os registros das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e respectiva solução, bem como ocorrências eventuais. Em regra, as ocorrências ficam registradas na própria ata de audiência que relata o processo, em que pese a lei mencionar um livro específico para esse fim. As atas se traduzem para atender esses objetivos. No processo eletrônico, as atas são disponibilizadas logo após as audiências para consultar o processo judicial eletrônico. Das provas, 818, o ônus à prova incumbe, primeiro, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impeditivo,
modificativo ou instintivo do direito do reclamante. Entretanto, nobres senhores, no parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído. Entretanto, nobres senhores, o processo do trabalho sempre dedicou o capítulo próprio sobre provas, especificamente assentadas na seção 9 da CLT. Como se configura o ônus da prova no processo civil? O artigo 373 do CPC, Código de Processo Civil, simplesmente assegura ao autor apresentar fato constitutivo, ou seja, afirmar que tem uma pretensão, e ao réu trazer um fato impeditivo, modificativo ou instintivo ao direito do autor. Estudos doutrinários realizados pelo ilustre processualista Manuel Antônio Teixeira Filho assegura que o conteúdo do artigo 373 do CPC não colide com a expressão do artigo 818 da CLT, porquanto ambos consagram idênticos critérios. A Lei 13.467 de 2017 restou acolhendo a apresentação do ônus da prova pelos mesmos critérios adotados no Código de Processo Civil, apontando que ao reclamante caberá externar o fato constitutivo de seu direito. A reclamada caberá se justificar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito trazido pelo reclamante. O reclamante é aquele que reclama. O reclamado é aquele que está sendo processado. Entretanto, dessa forma, o texto do artigo em comento distribui o ônus da prova, a qual no processo civil é admissível, totalmente admissível, todos os meios de provas, desde que sejam provas lícitas. E na maioria das vezes, precisará o empregador apresentar também as suas provas. E essas provas, senhores, têm que ser admissível e lícitas. E terá o reclamante que pedir também, junto com seu advogado, a justificativa de todas essas provas. Tudo justificado. O texto consolidado ainda assevera que nos casos previstos em lei, ou na impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte de cumprir esta distribuição do ônus da prova, o juiz se encarregará de promover a inversão ou outro modo diverso por decisão fundamentada para dar oportunidade da parte se desincumbir do ônus que lhe for atribuído com o fito de esclarecer os fatos e promover um julgamento justo e efetivo à causa. Caso uma das partes defenda essa hipótese, deverá fazê-la na abertura da instrução e, se acolhido pelo juiz, implicará o adiamento da audiência e assim será possível provar os fatos por qualquer outro meio admitido em direito. Observe-se que a decisão de redistribuir o ônus da prova não poderá gerar outra situação que, para se desincumbir do encargo, se verifique posição de desconforto para a elucidação do feito ou que se dificulte ainda mais a elucidação dos fatos. Nos casos em que a parte réa não apresentar nenhum fato impeditivo, modificativo ou instintivo do direito do autor e negar peremptoriamente a existência da prestação de serviço, o juiz poderá promover imediata inversão ao ônus da prova. A doutrina majoritária garante que a pretensão já está sendo arguida em juízo na peça exordial. E, consequentemente, senhores,
caberia à reclamada produzir as provas documentais necessárias ao processo no sentido de promover mínimas condições para que o reclamante possa constituir seu direito. Caso, então, necessário, o reclamante pode adotar os documentos que estão na posse da empresa ré para que sejam devidamente exibidos em juízo, com a consequente determinação do juízo. Doravante, há outras situações que se traduzem pelo entendimento expresso pela súmula 338 do Tribunal do TST, que assevera ser ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados no registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. 10 empregados. É incumbido o empregador ter o registro da jornada de trabalho. Se o empregador tiver 5 empregados no município tal, e no município B tiver mais 3 empregados, e no município C tiver mais 2 empregados, e no município D tiver mais 1 empregado, mesmo que haja uma disparidade de empregados em um local, em um lugar, e noutro, outro sim, digo, e ainda não haverá uma composição que vai admitir aí esse registro de jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º, de 10 empregados. Esse decimal é quando há no mesmo lugar, na mesma localidade, aí sim emprega-se esse registro de jornada de trabalho. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera o quê? Presunção relativa de toda a veracidade da verdade e da jornada de trabalho, o qual pode ser elidida por prova em contrário. Também no que tange a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, eu diria, os nobres senhor, pode ser elidida por prova, eu diria, em contrário. Entretanto, por fim, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo a horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial-se dele não se desincumbir. Ainda quanto aos depósitos do FGTS definido pelo reclamante, o período no qual não houve depósito, ou se houve em valor inferior, assim alegado pela reclamada a inexistência de diferença nos recolhimentos de FGTS, resta por atrair para si o ônus da prova, incumbindo-lhe apresentar as guias respectivas para demonstrar o fato extintivo do direito do autor. Artigo 818 da CLT e artigo 373, inciso 2 do CPC. O ônus da prova no término do contrato de trabalho, quando negada a prestação do serviço, e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, quando houver alegação de que o ato prático empresarial disfarça uma conduta lesiva a direitos fundamentais ou princípios constitucionais, incumbirá ao empregador o ônus de provar que agiu sobre motivação lícita. Existem empregadores que, quando quer desligar
o funcionário de uma determinada empresa, eles pedem que o empregado formalize por escrito o seu próprio desligamento. E muitos desses colocam cláusulas que muitas vezes é contrária aos argumentos plausíveis aos direitos do trabalho. Será inviável ou inviabilizado tal documento. A súmula 460 do Tribunal Superior do Trabalho afirma que é do empregador o ônus de comprovar quanto ao fato do empregado não satisfazer os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte, ou de que não pretenda fazer uso do benefício com o fito de desonerar a empresa do pagamento do referido benefício. E também é do empregador o ônus à prova, quando a regularidade dos depósitos do FGTS, que o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Artigo 373, inciso 2 do CPC, assevera a súmula 461 do Tribunal Superior do Trabalho. Enfim, a distribuição é do ônus à prova no processo do trabalho, segue a exegese exposta pelo artigo 818 da CLT, atualizado pela Lei 13.467 de 2017. Acidente de percurso entre a casa, entre a escola ao seu trabalho, levando os seus filhos, a empresa empregadora, o empregador, está sujeito ao pagamento de danos morais e materiais. Com a nova reforma trabalhista de 2017 para cá, pergunta do internauta: ele acidentou de motocicleta e houve avarias em sua motocicleta. Importará à empresa ou empregador arcar com os prejuízos da motocicleta? Existem vários tribunais do TST, do TRT, decidindo que não. Exemplo, se o homem bateu com a sua motocicleta em um animal no meio do caminho e houve avarias, deverá o empregador pagar pelos danos morais? Com a nova reforma trabalhista, a única oportunidade que o trabalhador terá são para efeitos previdenciários e sua mantença no trabalho até 12 meses. Mas se o tal cara ficou tetraplégico, é claro que é lícito pedir qualquer indenização, mas com efeito previdenciário. Não mais computado horas em itinerário. O tal percurso, compreendido entre a empresa até a sua casa, é exatamente o que está registrado no artigo 4º da CLT e no parágrafo 2º. E se, por exemplo, acontecer um caso imprevisível, inevitável e improvável, no caso, por exemplo, de um caso fortuito, de uma força maior,
Se o empregador fornece o ônibus, o carro ou a motocicleta, caso ele forneça, é plausível, é entendido que há admissibilidade no caso de acidentes. Ele tem que arcar com o dano moral, o dano material sofrido, por quem é que seja. Agora, a responsabilidade de um fato que o empregador não concorreu, mas por mera eventualidade e consequência, será inviável ele arcar com o conserto da sua moto, do seu carro, do seu veículo. O artigo 819, o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete, nomeado pelo juiz ou presidente. A oitiva de testemunhas estrangeiras, surda, muda ou muda, será feito por meio de intérprete, indicado pelo juiz, com honorários e as despesas recolhidas pela parte a quem interessar o depoimento. 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Nesta fase processual, aplica-se o princípio da imediação, em que o magistrado dirigirá a instrução do processo. E todos os questionamentos às partes em depoimento pessoal ou a testemunha em oitiva serão formulados por intermédio do juiz. Os representantes ou advogados que desejarem inquirir terão de fazê-lo por meio do diretor do processo. É permitido que o juiz da causa ouça as partes e as testemunhas com questionamentos e respostas que poderão ser diretamente apostas em atas sem qualquer imediação, ou seja, as perguntas do magistrado respondidas pelas partes ou testemunhas podem ser diretamente transcritas pela Secretaria de Audiência para que o depoimento possa traduzir as emoções do momento sem interferência do juízo ou partes, de modo que prejudique a espontaneidade dos fatos por seus relatos mais verídicos. 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso que esse número poderá ser elevado a 6. Cada parte poderá apresentar 3 testemunhas ao juízo no rito ordinário, lembrando que não são testemunhas da parte, sim do processo. Nos inquéritos para apuração de falta grave do artigo 853 da CLT, as partes poderão indicar 6 testemunhas para esclarecer o feito. No processo sumaríssimo, o limite, eu diria, será de 2 testemunhas para cada parte indicar ao juízo. Artigo 582, 552H, parágrafo 2º da CLT. Entretanto, nobres senhores, o artigo 822, as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconforto pelas faltas ao serviço ocasionado pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Em hipótese alguma será permitida o desconto de salário daqueles que servem à justiça como testemunhas. Vale salientar que essa garantia será observada também nos casos em que as referidas testemunhas não forem arroladas e seguirem conduzidas ao juízo pelas partes para suas respectivas oitivas. Artigo 823, se a testemunha for funcionário civil ou militar, tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Os militares ou os servidores públicos serão convocados por intermédio de suas respectivas chefias
que concederão oportunidade de prestarem seus depoimentos sem impedimentos. 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. O juiz, presidente e diretor do processo sempre providenciará para que uma testemunha não ouça a oitiva da outra, nem como a parte também não assista aos depoimentos da outra. Cabe o juiz, entenda cabível, poderá promover acariações, quando no confronto de testemunhas se verificar a inveracidade ou conflito de informações. Entretanto, nobres senhores, está aqui a minha mini pílula do direito. Continuidade aí daremos no artigo 825 da CLT. Bem-vindos à minha casa! Muito bom poder te abraçar e te recepcionar aqui. Vamos que vamos ao direito à informação. Um beijo no coração, Brasil. Até mais.